Comunicar é uma das principais atividades do ser humano, sendo fundamental para a sobrevivência do mesmo. Esta atividade encontra-se dividida nas componentes informativa e afetiva. A componente informativa encontra-se relacionada com o domínio cognitivo, enquanto que a afetiva está relacionada com a forma como a mensagem é transmitida. Para além destes componentes, a comunicação pode ainda ser verbal ou não verbal, existindo ambas em simultâneo. Existem vários comportamentos e estratégias que podem ou prejudicar ou favorecer a comunicação terapêutica, nomeadamente a postura, as atitudes corporais, a expressão facial e o contacto visual, explicando que estes refletem o quanto é que consideramos a pessoa à nossa frente como o centro das nossas preocupações. A orientação do nosso corpo traduz, assim, a nossa atenção. O enfermeiro deve encontrar-se virado e inclinado para a pessoa, olhando com delicadeza e evitando dispersar o seu olhar. Temos também o gesto e o toque, porque para além do que fazer e não fazer, existe também o como fazer, existindo gestos que, se feitos com mais doçura e delicadeza, tornam-nos mais humanos e menos impessoais, comunicando à pessoa o nosso interesse e compaixão, como é exemplo o toque, que torna a experiência muito mais íntima e pessoal, podendo transmitir o sentido das nossas mensagens ainda melhor do que as nossas próprias palavras. As estratégias incluem ainda a distância proxémica, dado que existe um espaço ideal entre enfermeiro e cliente, que varia de pessoa para pessoa, e este deve ser explorado e descoberto pelo profissional de saúde. Temos ainda o silêncio, pois saber quando não falar é tão importante quanto saber quando falar, sendo o silêncio também fundamental na comunicação. Pode refletir empatia, respeito e disponibilidade, entre muitas outras qualidades. A comunicação terapêutica é uma forma de comunicar que incentiva o uso de boas palavras, através da escuta ativa, da empatia e de formulações positivas. Esta comunicação permite favorecer a criação de uma relação de confiança entre o utente e o profissional de saúde, mas também permite aos profissionais de saúde questionarem-se neste domínio, visando assegurar que o utente seja capaz de aceder ao seu bem-estar por ele próprio. A diferença entre comunicar e utilizar a comunicação de modo adequado é imensa, visto que, para conseguir alcançar uma comunicação eficaz, é necessário que o enfermeiro expanda os seus conhecimentos e habilidades, tornando possível garantir uma comunicação terapêutica. A utilização desta comunicação leva a uma prestação de cuidados centrada no utente, e não nas intervenções efetuadas, elevando, assim, a qualidade dos próprios cuidados e o bem-estar do utente. A comunicação terapêutica é classificada como uma intervenção autónoma, ou seja, a prescrição, implementação e avaliação é feita pelo próprio enfermeiro. É com esta que é criada e desenvolvida a relação terapêutica, considerada como uma relação de ajuda. Para que uma comunicação terapêutica seja realizada, é imprescindível praticar cuidados no qual a pessoa se sinta bem interpretada, compreendida e cuidada. Estes sentimentos experienciados pelo cliente demandam que exista uma relação verdadeira entre este e o enfermeiro, que só é possível quando o profissional realmente almeja entender como o indivíduo se sente. No entanto, o enfermeiro deve ter em consideração a dificuldade da qual este instrumento é detentor, uma vez que a comunicação pode ser voluntária e utilizada a seu favor, mas também involuntária, o que poderá ser um obstáculo na relação terapêutica. Em adição ao mesmo, é necessário compreender que a comunicação terapêutica não é um instrumento de fácil utilização por todos, uma vez que não depende de sorte ou acaso, mas sim de uma formação profissional e académica eficaz, que tenha em consideração a forte importância da mesma. A comunicação terapêutica, sendo um conceito complexo e componente fundamental da enfermagem, tem demonstrado ser um tópico de grande insegurança pelos estudantes de enfermagem. Esta insegurança é revelada em contexto de prática clínica, onde os estudantes tinham medo de abordar o cliente, ou não sabiam o que dizer, ou receavam ser mal interpretados, resultando numa comunicação ineficaz e numa relação terapêutica superficial. Necessita-se assim de um maior foco na sala de aula, bem como de abordagens diferentes e experimentais, com o intuito de deixar os estudantes mais seguros nas suas habilidades e conhecimentos quando iniciam a prática clínica.